E aí, Fofuras, bom dia, boa tarde, boa noite, tio Rodolfo de novo. Para você que está assistindo ao vivaço, para vocês que estão assistindo depois do horário, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de sintaxe. Vamos entrar aqui agora em um dos tipos das orações subordinadas. Já trabalhamos aí na primeira parte do ano, né, até antes da pandemia, fizemos um primeiro estudo sobre as orações subordinadas substantivas, estudamos alguns tipos de orações subordinadas substantivas, e hoje nós vamos ver mais uma delas, acredito que é a última, complementando o assunto, né, o estudo da regência nominal, tá? E aí a gente vai começar a entender qual a relação entre esses assuntos aqui, tá certo? Bom, essa parte de orações subordinadas substantivas, nós trabalhamos no início do ano, né? Eu fiz toda uma revisão relacionada a períodos simples e compostos, aos tipos de orações subordinadas, ao que classifica uma oração como subordinada substantiva, e também falei de algumas das orações subordinadas substantivas. Então, nós estudamos as orações subordinadas substantivas subjetivas, né? Aquelas que funcionam como sujeito, as objetivas diretas e indiretas, e as predicativas, né? Restam as completivas nominais e as apositivas. Eu vou retomar rapidamente aqui, eu não vou me adentrar tanto assim, eu não vou retomar tanto assim esse tópico, até mesmo porque a gente, como eu disse, já trabalhou, mas eu acho importante nós recapitularmos algumas coisas aqui para fluir com mais facilidade essa compreensão desse novo tipo de oração subordinada, tá bom? Então, esse slide aqui eu já te mando para vocês no grupo faz muito tempo, há mais de 3 meses, 4 meses, sei lá, né? Quando a gente estava lá ainda fazendo as provas parciais do primeiro bimestre, já havia mandado para vocês esse slide. Como eu disse, eu vou retomar aqui algumas coisas para a gente fixar melhor o que vem a ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal, tá? Bom, então, vamos só retomar 3 conceitos bem simples aqui que a gente precisa, né, ter fixo para fazer qualquer tipo de análise sintática. Frase, oração e período, tá? Então, se você construiu qualquer ponte de comunicação com alguém, conseguiu transmitir alguma informação por meio da língua, né? E aí, cuidado, porque se alguém perguntar assim, Rodolfo, tá tudo bem, e eu fizer assim, eu estou transmitindo uma mensagem, eu estou me comunicando, só que eu não estou fazendo uso da língua, estou fazendo uso de uma linguagem diferente da linguagem verbal, estou fazendo uso da linguagem não verbal. Então, sempre que você conseguir se comunicar fazendo uso da linguagem verbal, aquela que usa a língua, o idioma, você está fazendo com uma construção de uma frase. E entenda que essa condição de conseguir se comunicar é sine qua non, ou seja, é uma condição sem a qual não existe esse conceito de frase. Eu preciso conseguir me comunicar. Então, qualquer forma de construir, fazendo uso da língua, uma ponte, uma comunicação, você vai conseguir fazer uso de uma frase. Existem frases que são um pouco mais elaboradas, do ponto de vista da complexidade da língua, se você levar em consideração a quantidade de elementos que elas contêm, e um tipo de frase específico, né, que na verdade são só 2, né, é aquela que é capaz de indicar uma determinada ação. A esse tipo de frase nós chamamos de oração. As orações são frases que contêm verbos ou formas verbais, se vocês preferirem, né, verbos e locuções verbais, e por meio delas vocês conseguem fazer uma construção de comunicação que indica sujeito e predicado, né, que a gente já falou bastante desses conceitos aqui, a gente já trabalhou bastante sobre isso. Juliana, estou só dando uma olhadinha aqui na página rapidinho, a partir da página 40. Na verdade, você pode voltar um pouquinho para a página 38 e depois a página 40, tá? Até a 43, mais ou menos. Então, nas orações, você tem a presença de um verbo, e esse verbo que vai te permitir fazer essa diferenciação de uma frase nominal, uma frase sem verbo e uma frase verbal, tá bom? E quando você tem essa frase, né, essa construção de sentido que contém um verbo, você vai poder falar no que nós chamamos de período.
que pode ser um período simples, né, contendo uma única oração, ou pode ser um período composto, contendo várias orações. Então, quando você fala do período, você tem como principal indicativo dele o sinal de pontuação, para você conseguir perceber onde ele termina. Então, veja só, nós conseguimos entender toda essa questão do estudo da sintaxe, especificamente das orações subordinadas, primeiro quando a gente consegue compreender essa ideia de período. Então, o período é toda aquela construção que vai até um determinado sinal de pontuação, tá? Ponto final, exclamação, interrogação, certo? A reticências também funciona, apesar de que eu já vi alguns autores dizendo que ela não é bem... ela não tem a mesma função, né? A gente não poderia colocá-la no mesmo ponto no mesmo rol do ponto final, da interrogação e da exclamação, tá? Mas aí é uma discussão que nem cabe a gente fazer aqui. Então, você tem esse conceito de período, e aí, como eu disse, nós podemos ter períodos simples e períodos compostos. Então, por exemplo, quando eu digo o prédio está pegando fogo, essa forma verbal aqui, ó, do verbo ser, está, ela permite que eu compreenda uma situação que está relacionada a um estado do sujeito, né? Então, o prédio está pegando fogo. Lembrem que a gente já trabalhou bastante isso aqui, eu estou só revisando. Esse predicado aqui seria um predicado nominal, uma vez que o seu verbo é de ligação, né? Sim? De toda forma, seria uma oração porque contém uma forma verbal, tá certo? E quando você tem uma construção cujo verbo indica uma ação, ou indica um fenômeno natural, ou em outras palavras, é um verbo nocional, você também tem essa construção da oração, e nesse contexto aqui que nós estamos trabalhando, período simples, porque aqui você só consegue identificar uma única forma verbal. Então, por exemplo, choveu muito esta tarde, esse choveu aqui é a única forma verbal presente nessa construção aqui, nessa frase, tá bom? Então, por isso ela constitui um período simples. Não sei o que fazer com tantas laranjas. Rodolfo, essa daí está errada. Porque você tem aqui o verbo saber e o verbo fazer, né? Mas cuidado que esse verbo fazer está em uma forma nominal dele, a forma de infinitivo. E ele não está propriamente funcionando como um verbo, tá certo? A ideia principal é essa ideia de saber. Então, os períodos simples são aqueles em que você contém uma única oração. Depois a gente vai retomar aquela discussão das orações subordinadas reduzidas, né? E aí nós vamos ver que essa construção aqui, na verdade, pode se constituir como um período composto, mas eu preferi deixar aí para colocar essa pulga atrás da orelha de vocês aí. O período composto, como a gente também já trabalhou, é aquele que, ao invés de uma, vai ter duas ou mais formas verbais. Então, quando eu digo corram depressa e saiam pela direita, eu tenho essas duas formas sublinhadas aqui, ó, indicando uma determinada ação, tá certo? E se for, não sei o que faço. Aí você passa a ter um período composto, Júlia, porque o verbo fazer passa a estar flexionado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, ele está funcionando propriamente como um verbo, não mais como um nome, tá bom? Então, vamos lá. Só para quem não viu aí, né? Júlia perguntou se ela trocasse o verbo fazer por faço, né? Não sei o que fazer, então não sei o que faço, né? Aí a gente vai ter, propriamente dito, uma oração... um período composto, né, por duas orações, porque aí você teria duas formas verbais, o fazer e o faço são diferentes porque o faço está flexionado na primeira pessoa do singular. Então, voltando para cá, então você tem essas duas formas verbais, consequentemente, dentro de um mesmo período. Como é que eu sei que está dentro de um mesmo período? Pelo sinal de pontuação aqui, ó, exclamação aqui no final. Então, eu só tenho essa construção aqui, duas formas verbais, período composto. Corram, pois o prédio está pegando fogo. Mesma situação, tá? Rodolfo, e essa vírgula aqui, você tem algum problema quando eu tenho esse sinal de pontuação aqui? Porque, sim, de fato, a vírgula também é um sinal de pontuação. A questão é que, nesse contexto aqui, ela está única e exclusivamente fazendo uma separação entre orações, tá? Que a gente já trabalhou também. No caso das orações coordenadas, né? Que aqui eu tenho uma relação de causa e consequência, você tem aqui uma oração coordenada sindética, né, que é introduzida por uma conjunção, que a gente também já trabalhou. Então, quando você faz essa construção, você continua tendo um período composto de todo jeito, tá? Porque aqui, por enquanto, a gente não está falando da classificação, a gente está falando apenas da identificação do período.
ou da classificação do período em si, enquanto simples ou composto. Nesse caso, como você tem duas formas verbais, ele se encontra, a gente pode dizer que esse período é composto. Mas, Rodolfo, aqui não tem dois verbos, está pegando? Concordo. Só que perceba que esse está pegando aqui funciona como uma única forma verbal, né? A ideia é de pegar fogo. Então, essa ideia aqui pode ser considerada como um único verbo. Por isso que eu estou falando de forma verbal e não verbos, tá? Porque se você fosse contar por verbo, você ia dizer que, você diria que teríamos 3 formas verbais aqui, consequentemente 3 orações, e não é. Aqui você só tem 2. Uma representada pelo verbo correr e a outra contendo essa locução verbal está pegando, tá certo? Glauco perguntou ali, Rodolfo, quais são as formas verbais, as formas nominais do verbo, né? Infinitivo, né, que são aquelas terminações AR, ER, IR ou OR, né, no caso de alguns verbos. O particípio, que normalmente termina em ado ou ido, apesar de ter verbos que têm um particípio irregular, né, tem verbos que são abundantes, né, que tem vários tipos de particípio. E o gerúndio, que é como essa forma aqui, quando o verbo termina em NDO, tá bom? Mais alguém? Não, né? Pronto. Então, voltando para cá, você sabia que eu amava muito meu cachorro. Você sabia que eu amava muito meu cachorro. Duas formas verbais, período composto. Quando você pedir desculpas, te perdoarei. Aqui você tem esse pedir funcionando como verbo, tá? É uma questão de contexto que a gente vai trabalhar melhor, principalmente essas formas de infinitivo, lá nas orações subordinadas adverbiais. E principalmente quando a gente vai falando das formas reduzidas dessa oração, dessas orações, em que vocês vão perceber mais facilmente quando é que esse verbo no infinitivo pode funcionar, pode estar realmente funcionando como verbo ou funcionando como um nome, né? Ele está funcionando ali, ele está plenamente na forma nominal dele, tá bom? Mas aí eu não vou me antecipar isso aqui, não. Fofinhos, até esse ponto aqui das orações, desse período, dessa parte introdutória, né, do que vem a ser frase, oração e período, e os tipos de período. Tá de boa? Posso continuar? Porque, na verdade, a gente tá só revendo isso aqui, né, que a gente trabalhou bastante lá no começo do ano. Em partes, o que é que ficou? Ficou alguma dúvida, Larissa? Ah, tá, foi mal. Não, mas aí depois qualquer coisa você dá uma revisada na aula, né? No final da tarde eu acho que já tá lá. É só o tempo de subir pro Drive para poder subir pro YouTube, tá bom? Então, beleza. Então, a gente falou das orações subordinadas substantivas lá no início do ano. Nós vimos quatro das 6 orações subordinadas substantivas, né? Trabalhamos bastante, vocês foram à lousa, inclusive, né, para poder resolver aqueles exercícios. E eu vou, como eu disse, vou retomar aqui esses conceitos. Não vou retomar aquelas orações que nós já estudamos, né? Depois que eu terminar essa parte aqui, vocês vão ver lá, se você comparar esse slide com o que eu mandei anteriormente. Eu troquei a ordem, né? Mas é só por questão dessa aula aqui. Quando eu liberar a atividade lá no sala de aula hoje, eu já vou liberar esse slide junto, né? Ele vai em anexo à atividade. Mas eu só troquei a ordem, tá? Mas independentemente da ordem que apareça lá, a construção, o sentido de cada uma das orações é o mesmo. Eu só alterei a ordem do slide lá para facilitar essa aula aqui em específico. Bom, então, quando a gente estiver falando de período composto, nós temos a possibilidade de estabelecer relações entre as orações, tá? Então, como o seu período é composto, ele tem mais de uma oração. Só que entenda que na língua, em qualquer língua, né, em qualquer forma de comunicação, a gente não solta palavras aleatoriamente na tentativa de estabelecer um vínculo de comunicação. Porque se fosse assim, qualquer coisa que viesse à sua cabeça e você fosse falando, faria sentido para todo mundo. E a gente sabe que não é assim. A gente precisa colocar ordem nas construções linguísticas que a gente deseja passar, né, para o nosso interlocutor, para que ele consiga compreender o que a gente está falando. Por isso é tão importante a gente ter esse ensino formal da gramática, né, da língua do ponto de vista formal. A gente sabe que não é só jogar as palavras, a gente tem que colocar elas de uma maneira organizada. E essa organização, que é basicamente a sintaxe do que eu estou falando aqui, só faz sentido se você, enquanto interlocutor, conseguir criar um significado para aquilo ali. Então, aí a gente entra na parte da semântica. Então, a sintaxe ajuda a organizar as palavras, para que as palavras, as construções de uma maneira geral, para que você consiga compreender o que a pessoa está falando, e a semântica é o que dá o sentido, é o que permite você interpretar e entender o que a pessoa quer.
quando a gente fala dessa relação de sintaxe e semântica, a gente consegue perceber que entre as orações de um determinado período, existem essas relações de sintaxe e de semântica. No caso das orações coordenadas, que vocês viram lá no 8º ano, né, as orações coordenadas assindéticas, né, que são aquelas que não são ligadas por conjunção, não existe conjunção fazendo uma ponte entre elas duas. E as sindéticas, né, aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Você tem uma relação entre essas 5 aqui em específico que fica reforçado pela presença de um conector, ou conectivo, como você quiser chamar, que nós nomeamos de conjunção. Essa conjunção estabelece uma ponte. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Rodolfo é professor no Colégio Padre Viana e dá aulas particulares, por exemplo. Eu estou fazendo essa ligação dessas duas orações, Rodolfo é professor no Padre Viana, dá aulas particulares, por meio dessa conjunção e estou fazendo uma ponte de significado entre elas. Né? Estou dando uma ideia de adição. Então, só retomando, vocês já viram essas relações aí, né, no 8º ano, viram que as orações coordenadas estabelecem essas relações e por meio delas você consegue construir um melhor sentido para aquilo que você pretende passar para o seu interlocutor. O que a gente vai falar aqui, o que a gente já falou, na verdade, como eu disse, são de construções que você... Só um minutinho, deixa eu só ver se eu estou na rede certa. Estou na rede certa. É porque aqui em casa tem umas 3 redes diferentes de internet, aí eu tenho que estar na mais rápido com o celular, que eu estou transmitindo a imagem e o som. Mas aí deu um glitch aqui, eu fiquei sem saber o que é. Mas voltando. Então, essas orações subordinadas substantivas, como eu já trabalhei com vocês, elas se preocupam, ou como é que eu posso dizer? Nós, no momento de analisarmos, nos preocupamos muito mais com o propósito sintático delas do que semântico. Eu não estou dizendo que não tem uma relação de sentido entre elas, como é muito perceptível nas orações coordenadas. A questão é que a sintaxe da oração subordinada substantiva se destaca mais, né, se sobressai mais do que as orações coordenadas. Tanto que as orações coordenadas, nós vimos que podemos chamar de orações independentes, né? Você pode ter, dentro da construção de um período com orações coordenadas, orações que, do ponto de vista sintático e semântico, simplesmente não tem relação alguma uma com a outra. Né? A maioria delas, né, a maior parte delas, não precisa uma da outra para existir ou para fazer sentido, né, como a gente costuma explicar lá. No caso das orações subordinadas, todas elas, existe uma relação de sintaxe, tá? Ou seja, uma oração subordinada está ali fazendo uma determinada função. Pode ser que seja uma função necessária, pode ser que seja uma função acessória. A maior parte das orações subordinadas substantivas exercem funções necessárias, ou seja, ou você coloca essa oração subordinada substantiva naquela construção, ou do ponto de vista da sintaxe, a sua frase está incorreta, porque faltam elementos essenciais à construção de sentido daquela frase, tá? Então, as orações subordinadas substantivas, com exceção de uma, né, que a gente pode até dizer assim, elas têm essa relação de dependência de sintaxe, tá bom? E quando você tem uma relação de dependência entre orações dentro de um período, aí a gente diz que a relação de dependência é de subordinação. E aí, explicando mais uma vez, Rodolfo, o que é essa ideia de subordinação? Eu, professor, mando vocês fazerem uma atividade. Existe uma relação de subordinação, de hierarquia aqui, porque uma pessoa consegue determinar o que outra tem que fazer, tá? Assim como, por exemplo, o diretor da nossa escola determina que eu preciso cumprir determinadas tarefas, né, para que eu possa trabalhar na escola como professor. E isso para qualquer outra relação de trabalho que você possa imaginar. A sua relação com seu pai e com sua mãe é uma relação de subordinação, né? Então, dentro das orações subordinadas, dos períodos compostos por subordinação, existe uma relação entre as orações de dependência de sintaxe. E vocês vão entender, para ficar mais simples, assim, ó, tem uma oração que está fazendo uma função para outra oração. Que função pode ser? No caso das orações subordinadas substantivas, são funções típicas de substantivo. E aí, quando a gente fala de orações subordinadas substantivas, duas coisas... antes de falarmos dos tipos de orações subordinadas substantivas, é importante você perceber. As relações de sintaxe em
todas as orações subordinadas que você imaginar, seja ela substantiva, adjetiva ou adverbial, fica clara, evidenciada, eu posso até dizer que depende da presença de uma conjunção ou de um conectivo, né, que eu acho que é o termo mais correto. Porque no caso das orações adjetivas, você pode fazer, você deve fazer uso dos pronomes relativos, que não são conjunções. Nas orações subordinadas substantivas, você precisa fazer uso de uma conjunção específica, que na verdade não é apenas uma, são duas. Ou a conjunção que, ou a conjunção se, tá? A gente também já falou disso, eu estou só revisando. Então, quando você usa uma dessas conjunções aqui, fica mais fácil até de você identificar a oração subordinada e substantiva no período, porque você vai logo procurar uma dessas duas conjunções, tá certo? A não ser, lógico, que ela seja uma oração reduzida, mas a gente não vai falar disso agora. Então, para as orações subordinadas, quaisquer que sejam, você necessariamente precisa de um elemento que faça essa ligação. Pode ser uma conjunção, pode ser um pronome relativo, mas tem um elemento ali fazendo essa ligação. No caso das orações subordinadas substantivas, duas conjunções que nós chamamos de conjunções integrantes, ou a conjunção que, ou a conjunção se, tá certo? E aí a segunda coisa em relação às subordinadas substantivas. Como a gente chama ela de subordinada substantiva, significa dizer que ela exerce uma função típica de um substantivo. O que dá a entender que, teoricamente, na maior parte das vezes, eu possa substituir essa oração subordinada por um substantivo. E mais ainda, existem pronomes na língua portuguesa que fazem, às vezes, de um substantivo. Esses pronomes são chamados de pronomes substantivos. Então, você tem os pronomes isto e disto como sendo os mais lembrados, mas você tem o este, o deste, o este, desta, tá? Que podem fazer vezes de substantivo. Ou seja, ao invés de eu dizer a casa foi comprada, eu posso dizer esta foi comprada. O carro foi comprado, eu posso dizer isto foi comprado. Claro que eu estou simplificando aqui, mas é para vocês entenderem que eu posso substituir um substantivo por um pronome. E por que eu estou falando disso aqui? Porque no momento em que você for fazer a classificação das orações subordinadas substantivas, é aquele passo a passo que eu fiz com vocês na sala e a gente trabalhou bastante no quadro. Faz uma coisa de cada vez para você garantir que não vai errar. Então, primeira coisa, procura o verbo. Lembra disso? No momento em que você encontra... no caso das orações dos períodos compostos, procuram os verbos, né, no plural. Você vai ter mais de um verbo, pode ser 2, 3, depende da quantidade de orações que você tiver no período. Mas procura as formas verbais. Encontrou as formas verbais, procura as conjunções, né, os termos que fazem a ligação entre essas orações. No caso das substantivas, a conjunção que ou a conjunção se. Encontrou essas conjunções, aí você vai analisar o que é que pode ser feito, né, em termos de análise sintática para determinar o tipo de oração subordinada que você tem. Então, no caso das orações subordinadas substantivas, você vai procurar, né, identificar a presença dessa conjunção que ou dessa conjunção se, e aí que fique claro, eu estou falando de orações subordinadas desenvolvidas. Das reduzidas, a gente não tem conjunção subordinativa, mas eu não vou falar disso aqui, né, ou conjunção integrante, né, que é como a gente conhece com mais facilidade. Então, nas orações reduzidas, a gente não fala de conjunção, mas eu não estou falando de reduzidas ainda, eu estou falando só das desenvolvidas. Então, nas orações desenvolvidas, você encontra as conjunções que e se. E outra coisa que você vai conseguir perceber quando essa oração for subordinada substantiva é a possibilidade de substituir essa oração que é introduzida por uma conjunção integrante por um desses pronomes substantivos. Única e exclusivamente se essa oração realmente funcionar como substantivo, certo? Então você vai poder substituir pelo isto ou pelo disto. Fofinhos, até esse ponto aqui tá de boa? Larissa sim, Gabriel sim. Beleza. Então vamos lá. Eu separei aqui as funções sintáticas, né? Como eu disse, eu já trabalhei isso aqui, né? Mas eu achei necessário fazer essa revisão. Nós já falamos dessas funções sintáticas típicas que um substantivo exerce, né? Então, o que é que acontece? Quando você tem o primeiro, o que é função sintática, Rodolfo? Que até hoje eu não entendi. Você tem as classes de palavras, substantivos, artigos, numerais, pronomes, advérbios, verbos, conjunções, interjeições, preposições
tá? De verbos, né? São as 10, eu acho que eu falei todas, eu acho que eu não repeti nenhuma. São as 10 classes de palavras, e você tem o que elas fazem dentro das frases, que é a função sintática. Então, quando eu falo de orações subordinadas, significa dizer que uma oração do período, o que a gente chama de oração subordinada, ela exerce uma função para aquilo que nós chamamos de oração principal, ou seja, aquela oração que diz assim, ó, eu estou precisando aqui de um sujeito, ó, eu estou precisando aqui de um complemento nominal, ó, seria bom se eu tivesse aqui um adjunto adnominal, seria bom aqui se eu tivesse um aposto. Então, as orações principais é que determinam as funções das orações subordinadas. Como a gente está falando de orações subordinadas substantivas, significa dizer que as nossas orações subordinadas exercem funções que são típicas de substantivo. Então, quais são as funções típicas de substantivo? Sujeito. Carlos é gentil e educado. Carlos é um substantivo próprio que, nesse contexto aqui, olha, funciona como sujeito da frase, né? Aqui é o núcleo e o único sujeito, né? O sujeito e núcleo da frase, né? Eles se confundem. Mas você percebe aqui que a função do substantivo Carlos é ser sujeito dessa construção. Aí todas as outras funções aqui a gente já trabalhou. Pode funcionar como predicativo do sujeito. Eu sou o professor. Professor é um substantivo. Só que nessa construção aqui, a função sintática que ele exerce não é como a função de Carlos, a função de sujeito, é a função de predicativo do sujeito. Lembra que aqui você tem um verbo de ligação, né? Então, professor é como se fosse uma característica do sujeito eu. Você pode ter os objetos dos verbos, né? Os chamados verbos nocionais transitivos, né? Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Então, quem lê alguma coisa. O que é que nós lemos? Livros, ou os livros. Isso aqui completa o sentido desse verbo sem a necessidade de preposição. E você tem os objetos indiretos, né? Precisamos de carinho, precisamos de quê? Isso aqui completa o sentido do verbo precisar. E para que ele se ligue ao verbo, ele faz uso de uma preposição, né? O termo regente aqui, o verbo, faz uso dessa ligação, dessa preposição aqui para se ligar ao seu objeto, termo regido, tá bom? O complemento nominal, que eu vou pular aqui rapidinho, porque a gente vai dar uma analisadinha só mais um pouquinho mais de atenção nele, e o aposto, né? Ambos os diretores, pai e filho, retornaram à aula. Pai e filho são os diretores. Essa expressão aqui que está entre vírgulas a gente chama de aposto. A gente ainda vai ver, porque a gente vai falar das orações apositivas. Essas são as funções sintáticas que o substantivo exerce. Pai e filho são substantivos. Carinho é substantivo. Livros é substantivo. Mas, no contexto da construção, é importante que vocês não olhem a classe de palavra, mas sim o que essa classe de palavra está fazendo. Isso é analisar sintaticamente uma frase. Quando a gente fala dos complementos nominais, e aí a gente chega no tópico real da nossa aula, quando a gente fala dos complementos nominais, nós temos aqui um termo que está ligado ao termo regente, que precisa de uma complementação. Por que nós estudamos a regência nominal? Justamente para poder chegar na ideia da complementação nominal. Nós vimos que existem nomes que normalmente vêm de verbos transitivos e exigem uma complementação. E se você não fornecer essa complementação, sua frase sequer pode ser compreendida. O problema de sintaxe afeta a semântica da frase. Então, quando nós temos um complemento nominal, nós vimos lá na parte de regência nominal que são aquelas expressões que estão completando os nomes. E estão fazendo isso, né? Completando esses nomes, se ligando a esses nomes por meio de uma preposição. Então, quando eu digo assim, olha, eu tenho necessidade de atenção, aqui eu tenho duas complementações, mas de natureza diferente. Eu tenho o verbo ter, que é um verbo transitivo direto, porque quem tem algo. Nesse caso, eu tenho a necessidade. Necessidade é o objeto do verbo ter. Só que necessidade é um substantivo que pede complementação. É um nome que pede complementação. Então, aqui eu saio da regência verbal, né, do verbo transitivo e os seus objetos, e passo para a regência nominal, dos nomes e os seus complementos. Então, necessidade de quê? De atenção. Essa expressão aqui, ó, de atenção, completa o sentido de necessidade. Como ela está completando o nome, então ela é classificada sintaticamente como complemento nominal. Necessariamente o complemento nominal vai fazer uso de uma preposição, tá? Essa é a principal diferença do complemento nominal para os outros termos ligados ao nome, como a adjunta de nominal e o aposto. Se você olhar o aposto aqui, ó, pai e filho, não precisa de preposição para se ligar a diretores, tá?
Mas, Rodolfo, eu li em algum lugar que os adjuntos adnominais também podem ter preposição, concordo. Só que você vai perceber a ideia da necessidade ou não. Porque eu posso dizer assim, a casa de praia foi assaltada. Casa de praia, essa expressão de praia está ligada, né, tá ligada à palavra casa, mas não completa o sentido da palavra casa, porque eu poderia muito bem ter dito que a casa foi assaltada, sem especificar em que lugar ficava essa casa ou qual era a função dessa casa especificamente. Essa expressão de praia tem uma preposição que faz a ligação entre esses dois termos, só que ela não é necessária. Eu não preciso colocar essa expressão de praia para compreender o restante da frase. É diferente do que acontece aqui, ó. Se eu tivesse apenas dito tenho necessidade, ponto final, do ponto de vista tanto da sintaxe como da semântica, essa frase estava incompleta. Faltam elementos de sintaxe para completar a frase, porque na semântica eu não consigo compreender dessa forma, tá certo? Então, eu preciso compreender o complemento nominal como sendo um elemento necessário. Os adjuntos adnominais que são ligados por meio de preposição são elementos acessórios. Você coloca, amplia o sentido, a significação da frase, mas no momento que você tira, o que sobra dá para você compreender perfeitamente, porque ele não precisava estar lá. Tá bom? Fofos, até aqui, ok? Tranquilo, né? Então, beleza. E aí a gente vai para o nosso último tópico. Só antes de falarmos das orações completivas nominais, vamos voltar aqui rapidinho para as orações subordinadas substantivas em relação aos tipos, né? Então, nós já trabalhamos aqui, ó, esses quatro primeiros tipos. As orações subjetivas, que são aquelas que aprendi a fazer uma pizza de nuggets. Yay! Então, ai, Jesus. Vamos lá. Então, olha só. Nós já estudamos, do nada, essa foi gratuita mesmo. Foco, foco, foco. Vamos lá. Então, olha só. Então, você pode fazer, nós já fizemos, na verdade, né? O estudo das orações subordinadas substantivas subjetivas, que são aquelas que funcionam como sujeito, as predicativas, em que você tem a oração subordinada funcionando como predicativo do sujeito, você tem as orações objetivas diretas e indiretas, né? Eu estou simplificando aqui, mas é oração subordinada, substantivo, objetivo, direto. Oração subordinada, substantivo, objetivo, direto. Oração subordinada, substantivo, subjetivo, né? Aqui eu estou colocando só a classificação das orações. E aí, faltam duas, as completivas nominais e a positiva. Hoje nós vamos falar das completivas nominais. Então, como o próprio nome aduz, elas vão funcionar como complementos nominais, né? Elas vão funcionar como um complemento. Agora, olha que massa. Elas não vão funcionar como complemento da oração por si. Elas vão funcionar como complemento de um termo da oração. Nesse caso especificamente, como um complemento nominal de um nome da oração principal, certo? Então, olha, elas funcionam como complementos nominais, e aqui eu coloquei alguns exemplos. Olha, tenho vontade de que aconteça algo inesperado. Essa oração que está aqui em itálico, né, que está deitadinha, é a sua oração subordinada substantiva completiva. Vamos por parte. O que eu pedi para que vocês fizessem? Ó, estuda primeiro a frase procurando ali a construção e a exposição ali das formas verbais. Porque se você só tem uma forma verbal, sequer você tem formas verbais ali na construção, você não vai falar em orações, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar as formas verbais. Nesse caso, o verbo ter aqui, olha, tenho, e o verbo acontecer. Eu tenho mais de uma forma verbal? Tenho. Eu tenho duas orações? Tenho. Então, beleza. Então, eu posso pensar em falar em uma oração subordinada aqui. 2. Eu tenho uma conjunção integrante, porque aqui a gente está falando só das orações substantivas por enquanto. A gente não falou das adjetivas e nem falou ainda das adverbiais. Então, vou considerar que eu estou falando de orações substantivas. Rodolfo, esse que aqui é a minha conjunção integrante? É. Então, esse que aqui é o elemento que faz a ligação entre essas duas orações. Então, significa dizer aqui que eu tenho um período, porque eu tenho verbos, que é composto porque eu tenho mais de um verbo, e que é subordinado. Por quê? Porque eu tenho aqui a presença da conjunção integrante.
O que resta eu saber agora é que tipo de oração subordinada essa conjunção integrante introduz. Bom, se é uma conjunção se é uma conjunção integrante, desculpa, significa dizer que ela necessariamente está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Então eu já sei que eu tenho um período composto por subordinação, assim, e que a minha oração, né, que é introduzida por essa conjunção, é uma oração subordinada substantiva. Falta agora classificar o tipo. E aí é que você tem que entender agora a significação, tá? É aí que você tem que começar a perceber para que é que serve aquela oração dentro do período. E aí a gente tem que lembrar da parte de regência nominal que estudamos na semana anterior. Então, quando eu digo que eu tenho vontade, o verbo ter é um verbo transitivo, certo? E a vontade é o objeto, ou seja, o que completa o sentido do verbo ter. Até aqui de boa. O problema é que a palavra vontade, o substantivo vontade, é um termo que pede uma complementação. Em termos de regência nominal, ele é um termo regente. Ele precisa de algo que o complete. Ele é um termo que pede complementação. Então, eu preciso de um termo regido. Quem tem vontade de alguma coisa, não é assim? Tenho vontade de quê? De que aconteça algo inesperado. O que que nós conseguimos perceber de diferença aqui para as aulas da semana anterior? É que quando a gente estava estudando a regência nominal, nós vimos que o nome, que pede complementação, tem um termo ligado a ele, né, assim? A questão aqui é que eu não tenho só não tenho apenas uma palavra, né, como nós vimos em algumas construções. Eu tenho todo uma oração. Tenho toda uma oração. Tenho toda uma construção aqui de sentido de uma oração. Então, Rodolfo, essa oração aqui todinha está funcionando como complemento nominal de vontade? Exatamente. E aqui, ó, para fechar, tem a preposição, ó. E assim, e o que é que a gente acabou de ver? Toda oração subordinada, todo complemento nominal necessariamente tem uma preposição. Toda oração subordinada, completiva nominal, terá uma preposição, certo? Então, olha só, essa expressão aqui, essa oração aqui, todinha funciona como complemento nominal desse termo. Agora, de que termo é esse? Esse termo aqui é um nome que está na oração principal. Então, o que foi que eu falei aqui? Retomando o que eu falei. Concentra aí vocês no chat. O que é que eu falei? A oração subordinada está ligada a um termo da oração principal. Ela realiza uma função da qual precisa a oração principal. Nesse caso, a oração principal precisa de quê? Precisa de um complemento para o nome vontade. Quem é que está funcionando como complemento para o nome vontade? Toda essa oração. Então, toda essa oração aqui funciona como complemento nominal. Então, a classificação dela vai ser de qual? Vai ser de quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tá? Só lembrando de mais uma coisa que passou batido. Tenho vontade disto. Não posso fazer assim? Porque nós vimos que, para tirar a dúvida, inclusive, né? Se essa oração aqui funciona como substantivo, ela pode ser substituída por um pronome substantivo. No caso, isto ou disto. Nesse caso aqui, o disto, por quê? Porque esse disto é de mais isto. Ou seja, é a preposição mais o pronome substantivo isto. Então, aqui, olha, tenho vontade disto, coube. Por quê? Porque essa oração aqui funciona como complemento nominal e necessariamente tem uma preposição, de mais isto, tá bom? Esse último exemplo aqui para a gente encerrar. Então, toda criança tem necessidade de que alguém a ame. Toda criança, sujeito, tem o quê? Necessidade. Oração principal completa. Não. Porque se você observar, necessidade é um termo que nós vimos lá na parte de regência nominal, precisa de complementação, certo? Então, quando observar, tem verbos? Tem, tá aqui o verbo ter e o verbo amar. 2, tem conjunção? Tem, tá aqui a conjunção integrante que. Assim? Essa oração principal precisa de quê? Tem sujeito? Tem sujeito. O verbo tem objeto? Tem objeto. Tem aposto aqui? Não tem aposto, até porque aposto não é necessário. Mas olha só, a palavra necessidade, que é um nome, que é o objeto do verbo, é um substantivo que funciona como um termo regente, porque ele tem uma regência nominal, ele pede complementação. Necessidade de quê? Necessidade de que alguém a ame. Então, ó, toda criança tem necessidade disto. Eu posso substituir toda essa oração aqui pelo pronome substantivo. Toda criança tem necessidade disto. Essa expressão aqui está funcionando como complemento nominal de necessidade. Tá certo?
Então, toda criança tem necessidade de que alguém a ame, de que alguém a ame. É uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por que completiva nominal, Rodolfo? Porque está completando um nome da oração principal. Fofinhos, tranquilo, favorável? Ah, tá, bem lembrado. Tem que mandar essa lista mesmo. Essa mudança para isto e disto, Glauco, é só em relação à questão de você verificar se a sua oração subordinada, se a oração que ali você tem introduzida pela conjunção é realmente uma oração subordinada. O isto e o disto é a questão de ter ou não ter a preposição antes da conjunção. Porque nesse caso aqui nós temos a preposição, porque isso aqui não está funcionando como complemento nominal, então se está funcionando como complemento nominal, necessariamente precisa da preposição. E aí o que acontece? Como você substitui o que vai do que em diante pelo isto, então ficaria assim, ó, tenho vontade de isto, né? Só que nós não fazemos assim, nós contraímos a preposição com esse pronome. Então fica tenho vontade disto, tá? Mas só por isso eu sei se ela é subordinada ou substantivo? Sim, se você consegue trocar essa oração que é introduzida pela conjunção por esses pronomes, você já tem a certeza de que ela é uma oração subordinada ou substantiva. Tranquilo? Todas elas. Todas elas. Porque, por exemplo, se eu pego uma oração subordinada subjetiva, deixa eu ver se está aqui, ó. Olha aqui, eu vou dar os exemplos todos para você ver, ó. É preciso que o grupo melhore. É preciso isto. Essa oração aqui funciona como sujeito dessa oração aqui. Isto é preciso, tá? Nas predicativas, a dúvida é se você virar. A dúvida é isto ou, que fica melhor por uma questão de concordância, esta. Não é assim? Se você tem uma oração objetiva direta, nós queremos que você fique. Nós queremos isto. Substituir toda essa oração objetiva aqui pelo objeto, né? Que seria o objeto, seria a oração subordinada objetiva. Objetiva indireta. As crianças gostam que esteja. Deixa eu pegar esse outro exemplo aqui. Ó. A mulher precisa de que alguém ajude. A mulher precisa disto. Tá vendo? Eu estou conseguindo substituir todas essas orações subordinadas substantivas pelo pronome substantivo. A positiva, que eu acho que é a última. Toda família tem a mesma expectativa, que eu passe no vestibular. Toda família tem a mesma expectativa. Isto. Tá certo? Então, você sempre consegue fazer essa substituição da oração subordinada substantiva por um desses pronomes, o que facilita na hora de identificar, de classificar essas orações. Fofinhos, show? Sim, a Júlia perguntou, e é o de que caracteriza uma completiva nominal? Isso, Júlia. Assim, não foca só nisso não, tenta entender a frase por completo, mas a gente pode dizer que sim. Quem é o princeso? Sou eu? Não sou eu, princesa? Então tá bom. Tá certo. Vamos lá. Galera, eu acho que eu respondi já tudo, não já, Júlia? De resto, tá ok? Vou sim, Felipe. Hein, Foforas? Deu para compreender? Tá de boa? Posso encerrar? Então, beleza, galera. Ó, aquele esquema, né? Vou finalizar aqui, subo os YouTubes e hoje, acho que depois do meio-dia, porque eu vou entrar em outra aula agora, a partir do meio-dia eu vou lançar as atividades relacionadas a isso aqui para sexta-feira, tá? E aí, por favor, me cobrem no grupo a lista das regências, tá? E das preposições, acho que as preposições foi para vocês também. Viu? Me cobrem lá no grupo para eu mandar, lá perto do meio-dia, quando eu terminar a última aula, aí eu vou sentar para postar essas coisas, aí eu já mando junto da atividade de vocês, tá bom? O prazo vai ser até sexta de manhã, porque aí à tarde eu quero marcar a aula para a gente fazer essas correções, ok? Então, pois alguém me cobre lá no grupo, viu? Fofinhas, obrigado pela atenção. Cheiro nos cangotes, cheio de grude a essa hora da manhã, de quem dormiu suando a noite inteira. Boa noite, bom dia, boa tarde.